aqui desse lado eu prendi aqui o alfinete. Aqui eu tenho as costuras. E tenho aqui a costura do forro. Aqui, uma costura. E a outra costura aqui onde eu emendei. Uma aqui. E a outra aqui. Aí eu vou dividir aqui mais ou menos onde está a costura de fora do crochê, a emenda. Aqui no meio dessa pala aqui de baixo, eu vou pregar ela aqui. Vou alfinetar aqui. Outra aqui do lado de cá. E a mesma coisa aqui desse lado. Aqui na lateral, eu vou fazer a mesma coisa. Onde está a costura e a outra costura, eu vou colocar assim. E vou prender aqui o alfinete. Mas antes disso, eu vou colocar um botão de imã aqui na lateral. Eu vou unir aqui essas duas costuras. Acertar direitinho. Vou usar aqui esse botão de imã. Então, aqui no meio entre essa voltinha e aqui a ponta, e no meio aqui da pala, dessa tira aqui, eu vou colocar aqui o botão. Ele vem aqui com essas duas perninhas. Coloco aqui essa basezinha. Vou usar esse alicate de bijuteria para virar, mas dá para virar com a mão também. Agora eu coloco aqui o botão. Já com o botão encostado um no outro, eu já vejo aqui a altura certinha para colocar o outro lado. Coloco aqui esse ferrinho e fecho aqui as perninhas. Abro, né? Abro aqui as perninhas. Então, ficou assim. Se eu quiser usar ela cheia, ela vai ficar com ele aberto. E fechadinha, eu uso assim. E aqui na lateral eu termino de alinhavar. As duas costuras estão aqui. Divido aqui a costura do tecido. O tecido tá maior um pouco do que o crochê, porque depois o crochê vai feder.
Aí o tecido se adapta. Então, prendo aqui o alfinete em todas as partes. Desse lado aqui é a mesma coisa. Já coloquei o botão aqui desse lado. Costura aqui. E no meio dessa pala. Vou colocar o fecho aqui também. Eu posso colocar 2 fechos. Ficar mais segura. Mas eu vou colocar um só aqui no meio. A parte interna aqui da alça, 11,5. Aqui no 6 eu vou colocar o fecho. Do outro lado eu faço a mesma coisa.
assim então com fecho. Agora eu vou costurar. Para fazer a parte final da costura, agora eu vou usar essa linha aqui de polipropileno, um fio só, e vou usar essa agulha que tem a parte grande aqui, onde passa a linha, porque essa linha é grossinha, e a ponta fina. Então, com o nozinho aqui na linha. Eu pego aqui na parte de trás do ponto, saio na frente. Pego na parte de trás. Ó, a costura fica bem presinha. E aqui ela não aparece. Também se aparecer... E aqui fica assim, não aparece, mas também não tem problema se aparecer, não vai dar muita diferença. E vou fazendo a costura desse jeito. Então, vou fazer a costura aqui por toda a volta, depois volto para mostrar ela pronta.